Olá, meu caro aluno, meu caro estudante. Aqui quem fala é o professor André. Como você sabe, eu leciono literatura aqui na Oficina do Estudante e hoje eu trago para você uma aula sobre o classicismo português. Antes, uma explicaçãozinha inicial e necessária. Essa nossa aula é dividida em dois momentos, em duas partes. A gente vai tratar, num primeiro momento, da poesia lírica de Camões. E desde já eu chamo a atenção, especialmente daquele estudante que está interessado no ingresso na Unicamp, que tem nos sonetos de Camões uma das suas leituras obrigatórias. A aula de hoje, então, manifesta interesse nessa parte. Vamos acompanhar, então? Luís de Camões é o maior poeta da língua portuguesa, assim reconhecido no cânone. Por quê? Porque ele foi, ao mesmo tempo, um respeitador da tradição escrita, da tradição que vinha desde o período medieval, dos velhos cancioneiros, assim como foi também um cultivador, digamos, um cultuador da chamada medida nova de origem italiana. E também resgatou as formas gregas de poesia. Mas essa questão das formas gregas, a gente vai ver num segundo momento, numa próxima aula, a respeito dos Lusíadas. Uma obra que, evidentemente, não entra na produção lírica do poeta, mas na sua produção narrativa, na sua produção épica. Isso fica para um outro momento. Hoje, a gente se dedica a falar da produção lírica. Toda produção lírica, gente, vai tratar de questões sentimentais. No caso de Camões, especificamente, trata-se da poesia de caráter amoroso ou da poesia de teor filosófico, que vai falar do desconcerto do mundo, muitas vezes. Esses dois temas, o tema amoroso e o tema do desconcerto do mundo, que é aquela ideia de que as expectativas não foram correspondidas na concretude, na realidade geral das coisas, isso estará na poesia lírica de Camões, tanto numa frente quanto em outra. E que frentes são essas? Que temas são esses? Que categorização é essa? Ora, Camões escreveu poesia lírica, poesia curta, tanto em medida velha quanto em medida nova. O que é uma coisa e o que é outra coisa? Medida velha de poesia é simplesmente o respeito às tradições medievais. O que significa dizer, então, que Luís de Camões não foi um poeta de ruptura. O que ele trabalhou, portanto, não foi para deixar de lado aquilo que os medievais produziram, muito pelo contrário. Luís de Camões foi um poeta que não só manteve uma tendência, manteve uma linha de produção, respeitando a valorização aí da tradição medieval portuguesa, como também foi um inovador. Escreveu, sim, trovas, cantigas, muitas delas populares, famosíssimas no seu tempo, como também e até simultaneamente foi um cultuador de uma nova tradição italiana, chamado Dolce Stile Nuovo, ou doce estilo novo, nova maneira de escrever, maneira mais leve, mais elegante, de acordo com a tradição trazida da Itália pelo poeta Francisco de Sá de Miranda. E aí um pouquinho de história literária para você. Francisco de Sá de Miranda, guarde esse nome, Francisco de Sá de Miranda, é considerado unanimemente o iniciador do classicismo português, quando Camões provavelmente era ainda aí um bebê, Ainda na década de 20 do século XVI, Francisco de Sá de Miranda traz da Itália a chamada forma petrarquista ou petrarquiana de fazer poesia. Por que esse nome? Porque remete à influência do grande poeta humanista italiano Francesco Petrarca, que viveu no século XIV e foi um dos principais divulgadores, embora não o inventor, um dos principais divulgadores do soneto como forma fixa. Sá de Miranda traz essa tradição italiana a Portugal e, a partir dali, esse doce estilo novo acaba tomando espaço ou convivendo com a medida velha, a produção de origem medieval. Então, a gente vai chamar essa nova produção de medida nova. O que vem a ser essa medida nova em oposição à medieval? Trata-se de dois aspectos essenciais, os quais a gente enquadra o novo estilo italiano. Primeiramente, Francisco de Sá de Miranda e depois Camões vão levar ao máximo o soneto, forma fixa de origem italiana, que no caso da tradição italiana e trazida para Portugal, consiste em 14 versos regulares dispostos em 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras estrofes
tem sempre 4 versos. E as 2 últimas estrofes, cada uma delas, 3 versos. Então, é um poema em forma fixa, portanto, invariável, composto de 2 quadras ou quartetos e 2 tercetos. Uma forma aparentemente simples, mas complexa na sua estrutura, da qual Camões foi um mestre. Desses sonetos, catalogados, pouco mais de uma centena, segundo algumas edições passam de 200, segundo outras edições menos de 100, enfim, não se sabe certamente com exatidão quantos e quais sonetos Camões teria escrito. Dessa coletânea, o vestibular da Unicamp, a Conveste, selecionou 20, os quais nós temos que ler e analisar, tá certo? Esses sonetos têm sempre uma estrutura fixa e vão usar aquilo que nós chamamos de verso decassílabo, o verso de 10 sílabas poéticas, diferentes, portanto, das 5 ou 7 sílabas usadas na medida velha de origem medieval. Então, em resumo, o que nós devemos saber sobre o grande poeta português em relação à produção lírica? Primeira coisa, pessoal, Camões não foi um poeta de ruptura, isso a gente viu agora há pouco. Foi um poeta que resgatou e respeitou a tradição de origem medieval. De ampla cultura, Camões absorve a medida nova, trazida décadas antes por Sá de Miranda, e se torna mestre do soneto, porque ele levou ao máximo essa estrutura de origem italiana e trabalhou sobretudo aquilo que nós chamamos amor platônico, ou seja, o amor que só se realiza numa esfera espiritual, restando ao homem, nesse plano de sombras, apenas o sofrimento. É por isso que a poesia lírica camoniana, e em especial os seus melhores e mais famosos sonetos, estão imbuídos, encharcados de um profundo pessimismo, de uma notável melancolia, de uma espécie de beco sem saída. Vocês devem conhecer o famoso soneto número 5 de Camões, tão parodiado, tão repetido, tão popular, tão querido, colocado até em músicas populares. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que o bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é um ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade? Se tão contrário a si é o mesmo amor. Você vai perceber que o poeta, melhor dizendo, o eu lírico, coloca na final uma pergunta sem resposta. Como é que o amor pode ainda causar essa atração nos corações humanos, se o que ele nos coloca é apenas dor e sofrimento? Essa é uma das expressões máximas do amor camoniano, que vai acabar levando o poeta a até uma espécie de antecipação do barroco, que a gente chama de maneirismo literário, É tratar das contradições do amor, elemento fundamental da sua poesia lírica. Eu vou ficando por aqui, peço aí a sua curtida, e se você ainda não fez, a sua inscrição no canal. Se você quiser, faz um comentário aí embaixo, deixa a sua pergunta, a sua dúvida, se houver, ou mesmo o seu elogio. Estou te esperando, tá? Até mais, grande abraço.